Segunda-feira, 4 de maio de 2026, avião de pequeno porte cai, bate em prédio e deixa 2 mortos em Belo Horizonte. Nova etapa de programa de renegociação de dívidas facilita pagamentos para quem ganha até R$ 8.105. Eleição indireta escolhe Roberto Cidade para mandato tampão de governador no Amazonas. Fortes chuvas na Paraíba deixam mais de 30 cidades em situação de emergência e o governo federal garante apoio para a reconstrução. Irã e Estados Unidos trocam ataques no Estreito de Hormuz. Navio de cruzeiro com 150 pessoas a bordo é retido na costa da África por suspeita de surto de hantavírus. E veja também, um dos maiores tesouros marinhos do Brasil está ameaçado. Pesquisa aponta queda na cobertura de corais em abrolhos. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite para você. Um avião de pequeno porte bateu em um prédio em Belo Horizonte. 2 pessoas morreram. A imagem exclusiva cedida pela TV Globo mostra o momento exato do choque entre a aeronave e o prédio. Inicialmente, essa aeronave ela bateu na caixa de escada da edificação, o que poderia ser até pior se tivesse batido em um dos apartamentos, considerando aí que os apartamentos estavam ocupados. O acidente foi no bairro Silveira, região nordeste de Belo Horizonte. A aeronave decolou do aeroporto da Pampulha ao 12h16. Os bombeiros se mobilizaram rápido, mas 2 pessoas já estavam mortas. E outras 3 vítimas foram resgatadas vivas. Um dos mortos é o filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, do PDT, Fernando Moreira Souto, de 34 anos. O outro é o Wellington Oliveira, também de 34 anos, o piloto. 3 empresários do ramo de tecnologia também estavam no avião e agora internados em estado grave. Nós encontramos, na verdade, 5 vítimas, sendo dessas 5 vítimas, 3 foram retiradas, 2 conscientes, uma inconsciente em estado grave, mas ainda respirava, foi encaminhada pelo SAMU para atendimento médico, e temos mais 2 vítimas no interior, embaixo dos escombros, embaixo da aeronave, que, conforme a avaliação do SAMU, o médico do SAMU constatou o óbito delas. A gente aguarda a Polícia Civil para fazer o trabalho de perícia. Ninguém que estava no prédio foi atingido. O acidente foi numa rua paralela a uma das principais vias da capital mineira, de grande movimento. Parte da aeronave caiu no estacionamento do prédio. O piloto reportou à torre de controle que estava com dificuldades na decolagem. E, de acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião é um modelo EMB 721C, fabricado em 1979. O avião decolou com destino ao aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A aeronave tem capacidade para até 5 passageiros, além do piloto, e peso máximo de 1.633 quilos. Segundo a ANAC, não havia operação autorizada para táxi aéreo, ou seja, para o transporte comercial de passageiros ou cargas. A Força Aérea Brasileira informou que os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para apurar as causas do acidente e já coletaram dados e materiais no local. O aeroporto da Pampulha, enquanto eu for prefeito, não vai ser fechado. Não existe a possibilidade nenhuma de fechar o aeroporto da Pampulha. São Paulo tem um aeroporto no centro da cidade, o Rio de Janeiro tem um aeroporto no centro da cidade, e Belo Horizonte tem um aeroporto no centro da cidade. Eu não vejo que seja a operação do aeroporto. Quem vai ter que investigar e quem vai investigar é o CENIPA. Mas eu acredito que não tem a participação do aeroporto, independentemente de onde ele estivesse ou ele está, no caso do aeroporto da Pampulha. A investigação agora é saber se é aeronave, se é erro humano, se é erro técnico, enfim. O que para a gente fica é a lição de uma tragédia, né? De um pai que perdeu o filho, e a nossa tristeza em ver vidas sendo perdidas assim. Foi lançada hoje uma nova etapa do programa de renegociação de dívidas do governo federal, o novo Desenrola Brasil. A intenção é reduzir as dívidas de pessoas que ganham até 5 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 8.100. No alvo, as dívidas feitas até 31 de janeiro de 2026, que estejam atrasadas entre 3 meses e 2 anos. Estão no pacote cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e até o FIES. Os juros não podem passar de 1,99% ao mês. E o desconto no valor da dívida pode chegar a 90%.
Para quem deve pouco, uma boa notícia. Os bancos devem perdoar automaticamente algumas dívidas de até R$100. E nós queremos que, a partir de agora, junto, vocês e o governo, tratem de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. O grande diferencial dessa vez é o bolso do trabalhador. Será permitido usar até 20% do saldo do FGTS ou até R$1.000, o que for maior, para quitar os débitos. Mas o dinheiro não passa pela mão do trabalhador. A Caixa Econômica transfere direto para o banco credor. A expectativa é injetar mais de R$8 bilhões no mercado. E atenção para uma regra inédita. Para tentar conter o vício em jogos, quem aderir à negociação fica bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. No fim de 2024, segundo o Banco Central, 117 milhões de pessoas tinham alguma dívida com instituições financeiras. Então, o que nós estamos fazendo é dizendo para o povo brasileiro, olha, nós vamos fazer com que vocês voltem a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. E agora nós vamos ao mercado financeiro. O Ibovespa começou a semana em queda e o dólar em alta. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,96 na venda, alta de 0,32%. O euro fechou praticamente estável, vendido a R$ 5,81. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,92%, no patamar dos 185 mil pontos. CVC Brasil e Melius foram as ações mais valorizadas do dia. Rap Vida e JHSF registraram as maiores baixas. A seguir, a Assembleia Legislativa do Amazonas escolhe governador em eleição indireta. Roberto Cidade, do União Brasil, foi eleito de forma indireta nesta segunda-feira governador do Amazonas. O deputado estadual Roberto Cidade, do União Brasil, foi eleito novo governador do Amazonas em eleição indireta, realizada na Assembleia Legislativa do Estado. A escolha foi feita pelos 24 deputados estaduais em votação aberta e nominal. É a primeira vez na história que governador e vice são eleitos no Amazonas sem o voto popular. Roberto Cidade é presidente da Assembleia Legislativa do Estado e havia assumido o governo interinamente em abril. A votação ocorreu após a renúncia do então governador Wilson Lima, do União, e do vice dele, Tadeu de Souza, do Progressistas, que deixaram os cargos para concorrer nas eleições de outubro. Segundo a Constituição Estadual, quando há vacância, ou seja, a saída de um servidor nos últimos 2 anos do mandato, a substituição deve ser feita de forma indireta pelo Legislativo. O ex-deputado estadual Serafim Correa, do PSB, foi eleito vice-governador. A posse aconteceu na tarde desta segunda-feira. As fortes chuvas na Paraíba provocaram alagamentos, destruição e afetaram mais de 37 mil pessoas. E o problema se estende também para outros estados da região Nordeste que enfrentam os impactos das chuvas. O governo federal afirmou que vai garantir todo o apoio necessário para a recuperação das cidades atingidas.
As fortes chuvas na Paraíba continuam causando impactos em diversas regiões do estado. Ruas alagadas, casas invadidas pela água e famílias fora de casa passaram a fazer parte da rotina de quem vive nas áreas mais afetadas. São mais de 37 mil pessoas atingidas, com pelo menos 2.400 famílias desalojadas e quase 900 desabrigados. Temos mais de 2.000 famílias, pessoas em abrigos ou na casa de familiares, na casa de parentes, de amigos. O menor número é as pessoas que estão em abrigos, que temos, por exemplo, 4 escolas estaduais disponíveis e sendo utilizadas para abrigos ou base, né, de assistência social. Então, nosso governo tem priorizado e já tem distribuído uma rede de ações para amenizar essa dor nesse momento. O anúncio foi feito durante uma reunião em João Pessoa com a presença de autoridades e prefeitos de cidades atingidas. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional destacou que os recursos serão liberados de acordo com as necessidades apresentadas pelas prefeituras. Nós não fazemos os planos, nós respeitamos o conhecimento da Defesa Civil do Estado aqui da Paraíba e dos municípios, auxiliamos, porque quem realmente diz quantas pessoas foram atingidas, que ambiente daquele local foi destruído e o que precisa para ser restabelecido e reconstruído, lógico que é a comunidade local, as lideranças locais. A Paraíba tem mais de 30 municípios em situação de emergência. O decreto permite medidas urgentes como liberação de recursos, auxílio financeiro e ações imediatas da Defesa Civil. Obviamente que a partir daí, as informações refinadas sobre o que aconteceu em cada município desse, a gente depende muito dos prefeitos. Onde é que se precisa de ajuda humanitária, de assistência à população, de restabelecer algum serviço que foi prejudicado, uma mobilidade, de restabelecer também alguma situação mais urbana ou rural e até o fato assim de reconstruir algo que foi destruído. Na capital, João Pessoa, em apenas 2 dias, choveu quase 70% do esperado para todo o mês. E o cenário não é exclusivo da Paraíba. As fortes chuvas também atingem outros estados do país. Em Pernambuco, já são 6 mortes e mais de 9.000 pessoas fora de casa. A situação levou ao decreto de emergência em 27 municípios. A prioridade agora é garantir assistência às famílias e iniciar a reconstrução das áreas atingidas. E as fortes chuvas também atingiram o Rio Grande do Sul. Cerca de 30 cidades registraram danos e 4 pessoas morreram e outras 2 estão desaparecidas. A orientação é que a população fique atenta aos alertas e evite áreas de risco. Nesta terça-feira, sol entre nuvens e chuva no norte e no nordeste e no centro-oeste, tempo firme. Vamos à previsão. Na maior parte do norte, o sol aparece em meio a muitas nuvens. E entre a tarde e a noite, a possibilidade de chuva, especialmente no Acre, Amazonas e Pará. Rio Branco, mínima de 23, máxima de 31. Manaus, mínima de 25, máxima de 28 graus. No Nordeste, instabilidades também marcam o dia. Apesar do sol pela manhã, o tempo muda, com nuvens carregadas e risco de chuva, principalmente em Pernambuco, Bahia e Paraíba. Recife, mínima de 24, máxima de 29. Salvador, mínima de 23, máxima de 30 graus. Na região centro-oeste, o céu fica parcialmente aberto, com o sol predominando na maior parte do tempo. Cuiabá, mínima de 23, máxima de 35. Goiânia, mínima de 19, máxima de 30 graus. A seguir, líderes europeus fazem encontro histórico na Armênia e passageiros de navio são impedidos de desembarcar após surto de hantavírus que matou 3 pessoas. Trump ameaça retomar ataques ao Irã. Motorista atropela multidão na Alemanha e suspeita de surto de hantavírus mantém navio de passageiros isolado no mar. É o nosso giro de notícias pelo mundo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas ameaças ao Irã nesta segunda-feira. Disse que o país será varrido da face da terra caso os navios militares dos Estados Unidos, que estão escoltando embarcações pelo Estreito de Hormuz, sejam atacados. Segundo o Comando Militar americano, 6 pequenas embarcações iranianas que tentavam interferir na navegação comercial foram destruídas. Já o exército do Irã afirmou ter expulsado um navio militar americano após efetuar disparos de advertência. Os Emirados Árabes Unidos acusaram o Irã de violar o cessar-fogo e atacar com drones uma importante zona petrolífera do país, deixando 3 pessoas feridas. O Irã negou o ataque. O presidente russo Vladimir Putin declarou nesta segunda-feira um cessar-fogo unilateral de 2 dias no conflito com a Ucrânia, entre 8 e 9 de maio, para marcar o aniversário da vitória contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Este ano, a Rússia deve realizar o desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, sem a tradicional exibição de armamentos. Já o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia implementará um cessar-fogo próprio com início na quarta-feira. Começou hoje em Yerevan, capital da Armênia, a 8ª cúpula da Comunidade Política Europeia, reunindo mais de 30 chefes de Estado e de governo. A Armênia é uma república soviética no Cáucaso, que nos últimos anos tenta se aproximar da União Europeia e diminuir a influência russa no país. Pela primeira vez, um líder não europeu, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, participou da cúpula. Na agenda do encontro estão crise da segurança energética global e guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. Os 2 líderes europeus reagiram ao anúncio do presidente Donald Trump de retirar soldados de bases americanas na Europa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o continente precisa de mais independência em defesa e segurança. Um carro em alta velocidade avançou sobre uma multidão nesta segunda-feira na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha. 2 pessoas morreram e pelo menos 8 ficaram feridas. O atropelamento aconteceu em uma das principais vias comerciais e turísticas da cidade. O motorista, um alemão de 33 anos, foi preso. Segundo as autoridades locais, ele é morador da cidade e tem histórico de problemas mentais, mas a motivação para o ato ainda não foi esclarecida. Cerca de 150 pessoas de 23 nacionalidades estão presas em um navio de cruzeiro na costa de Cabo Verde, na África, depois que 3 passageiros morreram a bordo por suspeita de um surto de hantavírus. Um casal de holandeses e um alemão. A empresa holandesa responsável pelo cruzeiro disse que as autoridades ainda não deram autorização para o desembarque. Apenas um passageiro britânico em estado crítico foi levado para um hospital na África do Sul e 2 tripulantes estão sendo atendidos na própria embarcação. O navio saiu da Argentina no fim de março. Segundo a OMS, 2 infecções por hantavírus já foram confirmadas e outras 4 estão sendo investigadas. O hantavírus é geralmente transmitido por roedores e pode causar doenças respiratórias graves, mas só em casos raros é transmitido entre seres humanos. Nesta terça-feira, céu parcialmente aberto na maior parte das regiões sul e sudeste do país. Nesta terça-feira, o dia será de sol entre nuvens, com temperaturas agradáveis no sul do país. Porto Alegre, mínima de 18, máxima de 29. Balneário Camboriú, mínima de 17, máxima de 27 graus. No sudeste, apesar do sol, instabilidades marcam o dia em São Paulo. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o tempo firme. São Paulo, mínima de 16, máxima de 28. Belo Horizonte, mínima de 15, máxima de 27 graus. A seguir, calor dos oceanos já afeta os corais de Abrolhos, um dos tesouros do litoral brasileiro.
Um alerta vindo do fundo do mar preocupa cientistas brasileiros. Os recifes de abrolhos entre o sul da Bahia e o norte do Rio de Janeiro estão perdendo corais por causa das mudanças climáticas e da ação humana. Eles são considerados os mais biodiversos do Atlântico Sul. Em menos de 2 décadas, a cobertura de corais na região caiu cerca de 15%. E o impacto vai muito além da vida marinha. Pode também afetar a pesca, o turismo e o equilíbrio de todo o litoral brasileiro. Para o estudo, os pesquisadores brasileiros acompanharam os recifes de abrolhos entre os anos de 2006 e 2023. Os resultados mostram uma mudança preocupante no ecossistema marinho. Segundo os cientistas, o aumento da temperatura dos oceanos vem provocando ondas de calor marinhas cada vez mais frequentes. Isso causa o chamado branqueamento dos corais, quando eles perdem as algas responsáveis pela cor e pela sobrevivência desses organismos. Mesmo quando parte dos corais recupera a aparência, muitos acabam ficando doentes e morrendo com o tempo. Especialista explica como os corais se prejudicam com as ondas de calor no oceano. Com essa intensificação, com essa frequência cada vez maior das ondas de calor, os corais, por mais que eles voltem a adquirir essa coloração esverdeada, eles desenvolvem uma série de necroses, de doenças, eles continuam morrendo mesmo readquirindo esses simbiontes, readquirindo as microalgas, porque eles ficam com a saúde comprometida. Os pesquisadores também identificaram o desaparecimento gradual dos chamados corais ramificados, que ajudam a sustentar toda a estrutura dos recifes. No lugar deles, surgem espécies que crescem mais rápido, mas oferecem menos proteção e abrigo para a vida marinha. Além das mudanças climáticas, a ação humana também agrava a situação. A dragagem no canal de navegação do Porto de Caravelas, na Bahia, levanta sedimentos que prejudicam a qualidade da água e acabam sufocando os corais. O que nós precisamos fazer para ajudar os corais a passar por esse período e eventualmente se adaptarem às novas condições é resguardar as outras condições que permitem a existência, a sobrevivência dos corais e dos recifes. E o problema não afeta só o fundo do mar. Os recifes ajudam a manter a pesca, movimentam o turismo e garantem renda para milhares de famílias que vivem no litoral. Colocar os abrolhos em risco, é colocar em risco toda a biodiversidade da costa brasileira. E o que a gente está vendo aqui é um reflexo do que está acontecendo no oceano como um todo. E a gente tem que começar a entender, como a gente está impactando esses sistemas coralíneos e como esses corais são importantes para a nossa vida. A gente está falando de geração de emprego e renda, é pesca, é turismo, lazer. Os especialistas alertam que nem mesmo as áreas marinhas protegidas têm conseguido impedir esse avanço da degradação. E enquanto a temperatura dos oceanos segue subindo, a mensagem é clara: proteger abrolhos e tentar garantir o futuro da vida marinha e das comunidades que dependem desse ecossistema para sobreviver. Boa noite para você, um ótimo início de semana. Até amanhã.